Povo abençoado, como é bom estar aqui mais uma vez. E olha, hoje nós temos presenças ilustres para nos abençoar de forma especial e poderosa. Então a gente quer ir direto ao ponto e já falar com vocês, ganhar esse tempo precioso, porque eu tenho certeza, muitas informações dos céus vão vir, instruções poderosas de Deus, através desse papo descontraído e gostoso que vamos ter aqui. E olha, com quem nós estamos aqui? Pastor Mac Anderson, que é casado com Susan, tem 3 filhos. Ele é bacharel em teologia e pós-graduado em ciência da religião. É um escritor e conferencista e também o pastor fundador da Family Church em Goiânia. Está fazendo um trabalho extraordinário. E a gente pode dizer, né, Fran? Nosso bispo ontem também falou. É o pastor mais completo do Brasil. Pode ter certeza. Então, se prepara que vem coisa boa. Pastor Marco, pastora Susan, uma alegria receber vocês aqui. A honra é nossa, obrigado, pastor Leandro, pastora Fran. Deus muito prazer, bom. alegria estar com vocês. Uma honra estar aqui, viu? Alegria toda nossa, né? E a gente está nesse simpósio da família falando sobre esse tema, legado. A gente tem visto toda a dificuldade das famílias de deixar algo muito além do que uma herança, né? Então a gente tem trabalhado aí com esse tema de uma forma muito clara, mas também muito objetiva, né? Para que as pessoas sejam verdadeiramente orientadas segundo a palavra de Deus e vivam essa verdade. Então, hoje a gente quer trocar uma ideia sobre isso, né, Fran? É verdade. Quer falar, quer aprender também com vocês, né? Que isso é muito importante. Então vamos lá. Qual a importância da gente ter uma visão clara para a família quando a gente pensa em deixar um legado? Acho que o primeiro ponto é a gente entender a diferença entre herança e legado. Opa! Vai anotando aí, ó. É herança e legado. Então, a gente constrói tanto, a gente luta tanto, a gente hoje vive uma geração hiperativista. Se esforça, corre muito para fazer muita coisa. E aí você... mas eu não estou tendo tempo para falar. Não, mas eu preciso deixar alguma coisa para os meus filhos, eu quero... Isso é herança. Herança é o que você constrói fora de casa. Né? E o legado é aquilo que você constrói dentro de casa. Então, a herança é o que você deixa para as pessoas. E o legado é aquilo que você deixa nas pessoas. Né? É a marca que você deixa por onde você passa. Essa é a parte mais difícil da família. É verdade. É construir um legado. Tem pessoas que, assim como Naamã, são um sucesso fora de casa, né? Mas em casa tirou a roupa, só tem lepra. Então, acho que é o primeiro ponto, a gente entender a diferença. Então, não é errado você deixar herança. O que eu estou dizendo é que nós estamos trocando a ordem de prioridade. Então, mas é porque eu estou sem tempo. Não é falta de tempo, é falta de prioridade. Então, a minha prioridade é deixar um legado. E também, se eu puder, deixar uma herança. Mas se eu tiver que escolher onde empreender os meus esforços, que seja no legado. É isso, né, Fran? Durante toda essa semana a gente teve uma live, né? Durante esses dias aí a gente falou muito sobre isso. Às vezes as pessoas trabalham muito querendo deixar recursos para os filhos, né? Eu quero deixar uma herança, eu quero deixar dinheiro, uma casa, né? Um carro, um bem material. Mas a gente sabe que o mais importante é a gente deixar uma história na vida deles, né? Deixar uma marca, deixar uma identidade para eles, isso é muito importante. A Suza pode falar um pouco sobre isso, porque ela tem uma formação profissional e ela chegou a um ponto em que ela deixou tudo porque ela percebeu que não era necessário ela trabalhar por causa da provisão, porque eu estava correndo atrás, mas alguém tinha que cuidar do legado, alguém tinha que cuidar dos soldadinhos em casa, né, Múcia? Isso. Eu parei mesmo a minha profissão porque eu vi a necessidade de cuidar dos meus filhos, de estar próximo a eles e deixar uma estrutura diferente, porque não adianta nada, a gente tenta por meios financeiros e outras coisas, achando que vai fazer alguma diferença na vida deles. E eles não querem um presente, eles querem estar próximos de você, é o tempo, a qualidade de relacionamento, de vida, é isso que importa. Não é o presente, né? Não, é a presença. É a presença. É isso. E ela é linha dura, viu? É assim. Tem Tudo que ter alguém, né? Comigo a coisa corre mais frouxo, mais tranquilo. Não tem nada não. Mas ela não, bem. Então, rígida. hoje os meninos já estão maiores, todos envolvidos na obra, e assim a gente vê o resultado, Glória a Deus. né, vivo, né? A colheita daquilo que ela
plantou junto comigo, lógico, mas houve uma abnegação muito grande da parte dela. Ela é design de interiores e ela já havia feito várias casas em condomínios fechados, ela já havia construído várias igrejas, então ela já tinha uma cartela de clientes, Uma história, já tinha uma né? história. História. É uma profissão E já. aí, quando nasceu o segundo filho, ela ia trabalhar na obra, levava o menino dentro do bebê conforto. Um dia eu nunca vou esquecer, eu cheguei, ela estava amamentando um e falando com o pedreiro, ó, você vai fazer isso aqui, e amamentando o menino aqui. Quando chegou o terceiro, ela falou, não dá mais, eu Agora preciso chega. definir e tal. Então, assim, ela não trabalha, não é porque ela não consegue ou porque ela não tem capacidade. Ela tem capacidade, ela pode, mas ela decidiu. Então, eu vou investir no meu legado. Isso é muito importante. É uma prioridade, né? Prioridade. Prioridade. Na verdade, deixa eu só falar, a gente só até falou sobre isso durante esses dias, porque assim, a gente cria os nossos filhos e às vezes eles parecem com a babá, Olha, era né? isso que eu ia Criam falar. identidades da babá, cria a identidade da avó, da tia, da pessoa que está cuidando da creche, da escolinha, e não tem a nossa identidade porque a gente deixou, né? A gente abriu mão desse período, desse momento, e eles ficam diferentes do que a gente imaginava. Não imprime aquilo que a gente é, né? Como família. É porque não tem Às esse vezes contato, tem, né? Não tem, né? E tem Não um tem. histórico de vida. Que histórico de vida que tem uma babá? O que ela viveu na vida para passar para o meu filho? Sim. Isso é meio complicado. A gente Você vê alguns deixar... casos, né, de pais de filhos adolescentes ou jovens. Chegam aqui e falam assim, pastor, esse menino não tem nada a ver com a gente. O que ele faz não arremete o meu comportamento, o comportamento da minha esposa e tal. E da onde que veio isso? Aí você vai tentando entender como é que ele foi criado. É. Aí quando era pequeno, foi deixado com quem? Na creche, com a babá, com uma tia, com uma prima, com um cuidador, alguém. Exatamente. E na formação do caráter dele, quem que estabeleceu? Não foi a família. Então, isso que a Fran estava falando, né? Eu acho que a sua decisão, pastora, foi a decisão mais acertada da vida. Porque o bem maior que nós temos é a nossa família. Isso aí. É isso Então, mesmo. eu posso deixar, né, como o pastor já disse muito bem, eu posso deixar uma herança, mas se eu não deixar um legado, a herança se perde. Agora, eu costumo dizer que se a gente deixar um legado, esse legado pode fazer com que os nossos filhos deixem uma herança. Mas se eu deixar só uma herança, pode ser que eles não deixem um legado e ainda percam a herança. Então, Provavelmente. se eu tiver que investir, eu vou investir. Porque se no você... o legado é o que você constrói dentro, né, da pessoa. Então, isso é imperdível, né? Isso fica, né? É tão importante essa questão de você construir essa história, esse legado. Que nós moramos com a nossa família em Londres. Eu já contei isso na igreja. Nossos filhos estudavam numa escola que era cristã protestante. Então, eles ficaram lá, os 3 anos, eles ficaram nessa escola, uma escola muito boa, com uma qualidade de ensino maravilhosa, escola pública, lá em Londres. E eles estudaram nessa escola, lá tinha culto toda semana, tem também ensino religioso, falando de cristianismo e tal. O que eu mais achei interessante nessa escola, como ela é a melhor escola da região, 80% dos alunos são muçulmanos. Os pais muçulmanos colocam os filhos numa escola cristã protestante. Então, eles entram com 6 anos de idade, mais ou menos, e saem com 16, né? Se eles ficarem o período todo ali. Então, são 10 anos. O filho de um muçulmano entra nessa escola cristã e ouve cristianismo 10 anos. Ele entra muçulmano e sai muçulmano. Apesar de ele passar a maior parte do tempo na escola do que em casa, porque ela é tempo integral, a escola não consegue influenciar por causa do poder, da autoridade e da persuasão dos pais com relação aos filhos. Isso é muito forte, eu acho. Porque a gente não consegue imprimir isso, né? Eles conseguem, né? O muçulmano consegue, o judeu consegue fazer isso. Eles transferem, né, suas tradições. O indiano consegue fazer isso. O brasileiro acho que é mais relapso, é uma questão mais cultural, né? Eles têm uma influência É muito forte, né? A cultura, É muito né? forte. Eles imprimem Cultura tudo na familiar. criança, a cultura, a religião, é tudo. E é assim, a criança ela absorve aquilo ao ponto de que você vê as meninas, né, meninas novas, usando o jihab, né, na escola. Então, assim, elas estão numa outra terra que ninguém usa e elas usam.
Mas E com orgulho, né? Mas quem imprime também essa cultura deles, né, a religião, são os homens, né? É os sacerdotes, né, que deveriam ser. Olha aí. Então tem um Na segredo nossa aí, né, religião. pastora? Tem. É, Tanto tem judeu segredo. quanto muçulmano são os homens. São os homens. E hoje a nossa crise é paternidade, né? E eles se tornam o quê? Homens fortes também, viris, né? Tanto é que na sociedade eles estão tomando a Europa aí, por quê? Porque teve um lado masculino que gerou isso neles. Essa crença. o outro lado é a fragilidade da masculinidade, né? Da masculinidade. Hoje, eu até preguei agora na terça-feira no culto dos homens, eu falei sobre isso, né? Que hoje a masculinidade está ficando frágil. Uhum. E há uma investida do inimigo, do nosso adversário, de ter homens frágeis. Isso aí. Porque homens frágeis vão ter famílias frágeis. Isso aí. Sim. Porque se essa chave, né? Isso é uma chave poderosa. O homem é aquele que vai trazer essa cultura familiar. É isso aí. Aí esse judeu, né, o islâmico, ele teve essa ideia, ele teve essa informação, ele pegou aquilo ali e fez disso algo real, verdadeiro e não abriu mão. A gente está preocupado com outras coisas e aí a gente volta no início, né? Que a prioridade não é o legado. Você quer ver a relevância da questão da paternidade, da masculinidade no fato de deixar um legado, de construir uma história? Quando o faraó, lá no Egito, percebeu que os hebreus eram mais numerosos do que os próprios israelitas lá dentro da terra do Egito, ele disse, eu preciso dar um jeito. Escravizou, não deu certo. Então ele teve uma ideia. Como é que eu vou desestruturar um povo, diminuir a cultura? Como é que eu vou fragilizar uma nação, enfraquecer eles? Eu mato os meninos. É forte isso, né, gente? Porque se eu não tiver os meninos, então eu não terei homens nessa nação. Então eu não vou ter exército, eu não vou ter força, a cultura, a língua, tudo vai ser diluído. Força do inimigo, Então né, a ideia por trás dessa fragilidade masculina aqui no Ocidente é justamente a mesma ideia. Você está matando a masculinidade, né? A gente tem que pedir perdão, às vezes, por agir como um homem, né? Por ter uma atitude masculina, né? Mas se a gente tivesse o papel masculino executado, feito da maneira correta, né? Mas hoje a gente não está aqui para discutir isso, mas tem o feminismo, o machismo e tal. Eu acho que o machismo é um câncer. Sim, os dois. E né? o feminismo, Os extremos, o feminismo é um band-aid. Band-aid. Então, nós temos um câncer e um band-aid. Vai resolver quando? Então, não é assim que nós vamos resolver, né? Infelizmente. Mas espero que nós, como cristãos, se a gente seguir o que a Bíblia diz, ensinar a criança no caminho, né? É isso. Então, principalmente com referências. Um grama de exemplo pesa mais que uma tonelada de palavras. Eu sempre uso essa frase sua. E eu sempre dou crédito, tá? Eu sempre digo. Ele fala mesmo, pastor. Eu falo, meu amigo pastor Maquiantes diz isso, olha. E isso é uma grande verdade. É verdade. É verdade. Sempre que ele ministra, ele fala, ó, pastor Mark Anderson. É que tem gente que usa e não dá o E crédito. não Não dá fala. o crédito, né? Não dá o crédito. Tem que dar o crédito. É que nem como que é, não é do nada, é de repente. É de repente. Tá por dentro, hein? Ué, eu sou fã de carteirinha. Amém. Vai lá, Meu Fran. Deus, vamos fazer uma pergunta para a pastora Susan? Sim. Pastora, a gente sabe que hoje vocês têm uma igreja muito relevante, né, no Brasil. E o pastor Mark veio aí de uma influência muito grande sobre as famílias, né? Sempre ministrando para casais, para famílias. Hoje, como que a pastora se sente sendo esposa do pastor Mark? Tipo assim, tem alguma pressão, né, sobre... Porque assim, às vezes a gente fica nessa situação, tem alguma pressão sobre Pressão, sobre cobrança, isso? né? É uma cobrança. Então, enquanto eu não era pastora, eu me preocupava em cuidar dos filhos, da casa, né, do bom andamento de tudo, né? E cuidando dele. Cuidou bem aí, isso, ó. Cuidou bem demais aí. isso era o que tomava o meu tempo, né? E assim, nunca pensei que um dia eu estaria À frente de uma igreja. nessa A posição. gente não né? tinha isso em mente. Né? Então a gente não tinha. E temos agora 3 anos que estamos assim. Então pesou um pouco, porque agora
eu tenho que dar algumas palavras em reuniões, né, em pequenas reuniões. Então, assim, isso vai mudando, né? Mudou o meu foco um pouco, mas tem sido gratificante. Eu gosto do que eu estou fazendo agora. Deus tem me colocado nesse lugar e tem sido bom. Estou com prazer Glória a de Deus, estar isso aqui. é importante. Aconselhando Aconselhando pessoas. pessoas, sabe? Gosto muito. E a palavra assim, vai fluindo aos poucos, né? Sim. No caminhar, né? É na Na prática. prática, né? Experiência, né? Deus Que vai vai pegando trazendo, Deus vai experiência. trazendo, é verdade. Mas há uma cobrança, Mas há há uma uma pressão. cobrança, sim. Teve um momento que as mulheres queriam que eu falasse mais, assim, fizesse textos, gravassem alguma coisa, e eu, não, calma aí, vamos por partes, espera um difícil, né? pouco. Porque assim, às vezes, tipo, lá num relacionamento, o pastor Mark tem o jeito dele, né? Sim, Tem aham. a habilidade É para falar, é influente, eu não. E às vezes as pessoas querem cobrar isso da esposa do pastor, né? Da pastora. E Há uma na pressão, né? verdade, Há uma pressão. não é uma realidade, né? Às vezes nós um somos diferente do diferentes. outro. Isso aí a gente tem que desconstruir isso. É. Pra Fran foi difícil, né? Foi bastante. Porque assim, eu sempre fui mais extrovertido, Aham. tal, onde chega, conversa, tal. E a Fran sempre foi mais na dela, né? Hoje ela tá falando aqui, pastora, é uma vitória, assim, Foi uma gigantesca. construção. Que Então, o que bom. acontece? É um legado que eu tô deixando aí, ó. Olha aí. Então, o que acontece? A gente foi trabalhando, e até mesmo pela necessidade. A sua história é um pouco parecida com a história dela, porque quando eu assumi as igrejas filhas, quando eu precisei assumir igrejas filhas da nossa igreja, do nosso ministério, eu comecei a trabalhar em horários que eu não conseguia estar em todos os cultos. Então, eu comecei a trabalhar à noite, né, Fran? Então, quem que fazia a igreja funcionar durante a semana? Uau. Era ela. Eu e as crianças. Então ela teve que começar a pregar, mas aí não tinha o que fazer, né? Eu não estava. Ela estava lá, então ela tinha que fazer, tal. Então tinha essa pressão também para você, né, Fran? Tinha essa pressão, você falava, tipo assim, você fica desesperada, né? O que eu vou fazer? Às vezes eu falava, Deus, por que o senhor está fazendo isso comigo? Porque, tipo, era eu e eu, não tinha outra opção. Mas Deus foi trabalhando, foi tratando. Imagina o quanto é difícil para a Suza, porque Pra mim é difícil eu, a eu, comparação. eu prego há 20 anos. Imagina você faz a mesma coisa há 20 anos. E aí, de repente, o pessoal pega esse encargo todo e joga sobre ela. Tipo, não é a mesma coisa. Não tem como você cobrar de alguém aquilo que a pessoa não viveu e tal. Mas ela tem desenvolvido muito rápido, tem crescido e tal. E Deus tem dado graça para ela. Preparo meus textos, né? Não tem, Passo para ele É revisar. isso! Não, mas eu acho que é muito saudável isso. A gente teve uma pergunta agora nessas lives que a gente estava fazendo ao meio-dia. Teve uma pergunta lá, né? A mulher ainda colocou, acho que ela estava até querendo dar uma pimentadinha no marido dela. Ah, e quando eu prego, ele sempre... Não quer que ela falou? Eu não vou lembrar agora literalmente. Mas, tipo assim, ele sempre dá uns pitacos depois que eu prego. Ah, dá um palpite, né? Aí eu falei, não, tem que ter essa liberdade, né? Os dois estarem crescendo juntos. Então, por exemplo, eu termino de pregar até hoje em dia. Fran, como foi? Não pergunto pra você? O Mark também pergunta. Entendeu? Como foi? Por quê? Quando é muito extraordinário, ela fala assim, foi bom. Eu pensei que era só comigo, amigo. Só pra eu não pensei que era só comigo isso. só pra Tá vendo, não gente? inflar. Acontece com eles também. Não é só comigo. Pra não inflar, assim, pra não brigar, Não tipo... ficar se achando muito. Por que você não fez apelo? Aí eu próxima. falei, não, eu não fiz para o tempo. Aí ela falou, se você contasse menos histórias, fica enchendo linguiça, daria tempo para Deus. você fazer o apelo, que é o mais importante e tal. Quem é que vai falar isso pra gente? É isso Tem que aí. ser ela, Tem que ser tá elas mesmo. certo, né? E com Tem que ser a liberdade. esposa. E ela fala, e eu ouço tal. Não obedeço, mas eu ouço. Agora a minha palavra é mais dura. Daí também, Não, né? ela é firme em São tudo, assim, características. características. Mas isso Puxão é de importante, porque a orelha. gente vai deixando um legado na igreja, né? Tipo assim, o pastor Mark deixa as características dele. Isso, A vai pastora construindo. Susan vai é. deixando as características dela, que são diferentes. Sim, Né? Mas alcançam pessoas da mesma alcançam forma. pessoas. Às vezes uma pessoa que não gosta de um pastor mais engraçado, né? Que É. conta uma piada, que conta uma história, mas gosta isso. de uma palavra mais Mais dura, séria, né? mais focada. séria. Isso aí, Deus vai É desse trabalhando. Você tá entendendo, né? Já entendi. Você viu que são iguais? Você viu, né? Mesma Viu que... coisa. Até no tamanho, cara. Mudou só o endereço. Olha aí. Olha, pastor. Maravilha, que bom. E os seus meninos? Como foi, né?
chegarem até aqui hoje, estão todos maiores já de idade, 15, todos maiores. 17. E como é que foi para vocês chegarem até aqui? Porque existe uma informação que as pessoas dizem, né? E eu tenho até um raciocínio sobre isso, que os filhos de pastores são muito cobrados, né? E geralmente essa cobrança vem dentro de casa. Como é que foi para vocês trabalhar isso com eles, né? Trabalhar isso com os meninos? A gente não cobra eles estarem na igreja. Agora, o mais velho já casou, né? Aí o do meio, ele estava no início da igreja, foi meio difícil para ele se soltar, assim, dentro do convívio da igreja. Mas aí a gente não forçava, ia no tempo dele. Se ele não quisesse ir no meio da semana na igreja, ele não ia. Aí no domingo a gente chamava, vamos na igreja? E por trás, oração, né? Oração, porque... E agora ele está muito envolvido na igreja, vai no culto dos jovens, vai no dos adolescentes, vai em GCs de inglês. Então, assim, está bem participativo. E o mais novo, ele não precisava, assim, ele vai em tudo mesmo, ele quer estar em tudo. São mais envolvidos, Então, né? assim, não tem... Mas assim, eu não levo meus filhos lá em cima, no altar. Raramente eu falo assim, alguma coisa. Eles estão dentro do processo da igreja. Então, vai lá na lanchonete, tem que pagar. Vai no retiro, tem que pagar também. Então, tem um evento, tem que fazer a inscrição. Se não fizer, não entra. Então, não há privilégios. Então, também não tem muita cobrança. Então, eles estão lá no meio do pessoal. Está lá no meio da igreja, o meu mais novo, ele ajuda no Creative, né? Então, ele tira fotos e tal, então ele está envolvido lá. Se tiver equipamento para ele fazer, sim. Se ele não estiver na escala, ele tem que sentar e assistir o culto, né? O do meio ajuda no trabalho social da igreja e o mais velho faz os podcasts, outras coisas e tal. Então, sim, estão bem inseridos, envolvidos, mas sem pressão. Legal. Escolha deles, né? O caminho. A gente dá destino, a gente fala, aconselha, mas sem pressão. Eu tenho dito na igreja de vez em quando, meus filhos não são pastores, né? Não são mini pastores, né? Então, são só meus filhos. Isso que eu ia perguntar para o senhor. Se, assim, o senhor acha que São só o meus filho filhos. do pastor tem que ser pastor? Não. É o desejo de todo pai deixar esse legado, ok? Agora, são 3 pessoas diferentes, com temperamentos diferentes. E se um deles tiver um chamado para ser um médico? E lá, ele dentro da área dele, entendeu? O outro na área de tecnologia e tal. Eu gostaria que um deles, né, escolhesse o caminho ministerial e tal. Eu não vejo um pastor que não tenha um filho inserido em ministério como não ter deixado um legado. Acho que o legado maior não é ministerial, é caráter, integridade, vida com Deus e tal. Isso. Acho que isso é mais importante do que aquilo que eu faço. Mas a gente acaba influenciando, né? De tanto ver e de estar ali. Se for leve e se eles entenderem o processo, eles vão querer também seguir esse legado aí. Maravilha. A gente tem que entender também que tudo tem um tempo, né? Tem um Às vezes a tempo. gente quer no nosso tempo e o tempo de Deus é diferente. Eu lembro que a gente conversava sobre isso e eu falava para eles assim, olha, vocês são filhos do pastor da igreja, mas vocês precisam ser ovelhas de Cristo. Se vocês forem servos de Jesus Cristo, se vocês forem cristãos, tá tudo certo. Pronto. Então você não precisa de uma cobrança maior do que essa. Ó, a cobrança tem que ser sua. Você precisa entender quem você é em Jesus. Quem você é no reino, né? E aí a gente vai deixando de uma forma muito clara. Isso traz a cobrança necessária sobre eles, mas não traz a pressão que o mundo traz. Porque essa pressão, o filho de crente tem que ser crentinho, filho de pastor tem que ser pastorzinho, né? Filho de pastora, a filha de pastora tem que ser pastorazinha, não dá, né? Então, por exemplo, é lógico É uma que a gente... pressão, né, que a gente coloca sobre eles. As diferenças, né? Na semana passada, domingo passado, até coloquei a foto, né? A gente foi abrir o simpósio da família lá em Mogi. Então, eu e a Fran ministramos lá. A Milena ministrou aqui à noite para os adolescentes. E o Rafa estava servindo na parte de mídia aqui. Então, os 4 estavam envolvidos. No domingo, na igreja, servindo o reino. E não é porque o Rafa está na mídia, porque a Milena ministrou uma palavra lá, porque
que um é melhor do que o outro. Não, nós somos diferentes. E na diferença que há a beleza do reino, né? Porque aí a gente mostra a nossa fragilidade, que a gente precisa do outro. E se a gente mostrar isso dentro de casa, eles vão levar isso para fora. Né? Porque as crianças estão sendo educadas a serem muito individualistas. Eu me resolvo, eu e um iPad, eu e um celular, eu me resolvo. Não, você não se resolve. Sem o pessoal da mídia hoje aqui, a gente não estaria levando essa informação para outras pessoas. Né? Sem o rapaz do som, não estaria captando a nossa voz, né? Nosso áudio. Né? Então, a gente tem que estar aqui entendendo que um depende do outro. E se isso começar em casa, com certeza a gente vai deixar esse legado de família. Né? Ninguém faz nada sozinho. O pastor sempre fala, ninguém faz nada grande sozinho. Uma coisa pequena a gente até consegue fazer. Mas algo grande, Não, relevante... algo relevante não é se difícil. faz sozinho. Relevante não se faz sozinho. Mas glória a Deus, que tempo gostoso. Ai, que demais. bênção. Né? Bom demais estar aqui com vocês. Foi um Tenho prazer. certeza que já trouxe aí um aquecimento, porque logo, já a gente vai estar recebendo lá do altar uma palavra poderosa que vai abençoar a sua vida. Então a gente encerra aqui esse tempo glorioso. E você vai poder assistir quantas vezes você quiser. Afinal, você vai viver essa experiência. Vai deixar um legado poderoso para a sua família. Amém. Deus abençoe vocês e até a próxima. Deus abençoe. Amém. Isso aí.